Bom, meninas, então vou começar aqui, né? Hoje a gente está Oi, sem a Cacá. Lu. Oi, 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 Rafa. Semana que vem temos nós, né? Então, A nossa hoje. live é amanhã? Ah, é amanhã? É amanhã. Sim, querida. Tu não me assusta, e você? Ah, é amanhã. Não, tá aqui, tá aqui. Tá, tudo bem, então tá. Como é que tá aqui? Não, tá aqui, tá na agenda. Tá, Na beleza. agenda tá tranquilo, não tem nada junto. Não é que nem o Decole, que tá junto com com o nosso treinamento. Bom, competir com Marisete é punk, né? Ainda bem que vocês estão aqui, obrigada. A Lu tá lá no presencial, né, na sala da Miri, na sala nova. Acho que estão inaugurando ali a sala. E aí ficou eu aqui para apresentar para vocês. Então, eu trouxe para vocês, né, combinei com a Lu de trazer para vocês um assunto que, na verdade, era pensando até nas mais novas, e aqui não estamos entre as mais novas. Mas eu acho que é válido porque é uma coisa que vocês podem passar para né, as de vocês, para as mais novas, né? Usar esse assunto e esse formato para ensinar elas, né? Porque além a gente precisa aprender, mas a gente precisa ensinar também e aprender a ensinar. Então, eu acho uma coisa muito importante a gente passar a importância dos soluções naturais para as mais novas. Eu vejo que as minhas têm muita dificuldade de começar, de montar essa apresentação, tem medo, na verdade, né, de montar essa apresentação. E, claro, a primeira dá um frio na barriga, a primeira, a segunda, a terceira dá um frio na barriga para todo mundo, mas a gente sabe que depois aquilo vira uma coisa bem automática. E algumas eu vejo que algumas pessoas que entram na doTERRA no início não conseguem compreender a importância daquele formato, né? E isso que eu venho trazer para vocês, para passar a importância daquele formato, de realmente fazer as soluções naturais de uma forma completa. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que a gente não vai chamar para apresentação, não cabe aquele convite naquele momento, né? A gente precisa ir amaciando a pessoa e se aproximando da pessoa e depois fazer um convite, né? Eu tive um caso assim, da Bruna, ela não está aqui, mas eu vou usar ela de exemplo. Ela faz massagem, ela veio aqui em casa fazer massagem em mim. Queria que todos os dias, mas por enquanto ainda não é o caso. Maravilhosa ela. E ela, eu via que quando eu falava de doTERRA, ela já usava alguns óleos ali na massagem que não era da doTERRA, mas ela não se abria muito para aquilo. Então eu fui muito devagar. Até que um dia ela falou de bruxismo e eu dei um pouquinho de lavanda para ela e ela usou e ela ficou encantada, né? Ela disse que nunca tinha tido aquele resultado com os óleos que ela usava, né? Ela realmente tinha a impressão que os óleos eram um cheirinho, porque os óleos que ela usava eram um cheirinho, um bem-estar, alguma coisinha assim que dava um efeitinho, mas não muito. Então ela ficou muito encantada e aos poucos eu fui indo e hoje ela é uma das mais apaixonadas ali da rede, né? Tá entrando para o negócio, mas ela agora se interessa em assistir soluções naturais, mas se eu convidasse logo para uma apresentação, ela se esquivava. Então existe uma forma, né? Existem pessoas e pessoas, a gente tem que saber lidar com, né, entender cada um, né, e o jeitinho de chegar em cada um, e plantando a sementinha, né? Eu estava vendo aqui o Decole, tem uma frase ali que depois eu vou voltar para vocês, fala muito da gente semear, né? E isso faz parte do semear. O semear não é já falar de doTERRA para aquela pessoa. O semear é tu aproximar a pessoa e achar a hora certa de falar. Mas trazer a pessoa para uma apresentação completa vai fazer com que aquela pessoa dê valor para o produto que a gente oferece, dê valor para o produto que a gente está compartilhando. Entenda o valor, né? E não ache aquilo caro. Bom, eu tenho uma apresentação aqui preparada para vocês, que é uma aula do nosso curso de consultoras, aula que eu dei, né, do nosso curso de consultoras, que fala exatamente desse assunto. Opa, não estou compartilhando a tela, né? Não adianta eu abrir e não compartilhar a tela. Peraí.
Cacá, Oi, pode falar? posso falar um negócio Pode. antes de tu começar? Sabe que tu falou ali de entender a importância de um soluções, né? Do processo todo completo. Eu levei um tempo para entender no sentido de fazer do como tem que ser feito, né? Uhum, E eu levei tanto tempo, mas que eu aprendi tanto com isso, que hoje o mesmo processo, que é desde as soluções que é gratuito, é, depois o Viva, depois todo esse processo hoje eu uso na parte da comunicação, com outros nomes, é claro, entendeu? uhum, Mas eu faço uhum. o mesmo processo todo da Doterra nas consultorias e assessorias de comunicação, e é simplesmente perfeito. É perfeito. É muito Uhum. completo, né, Rafa? É muito completo. A pessoa consegue compreender o que são óleos essenciais ali dentro. E se a gente ficar falando de pouquinho ou tentar achar uma outra forma, às vezes a gente pode deixar uma coisa escapar e a pessoa não entende o que é óleo, né? Não entende a complexidade, o poder Exatamente. o poder terapêutico que está ali dentro, né? E continua achando que é um cheirinho. E aí, no final, vai ver o valor e vai achar caro. Então, é bem É isso, isso aí. Rafa. Pode dar outros nomes, mas usar aquela sequência, né? Usar outras Isso, é a formas. mesma sequência. Aham, aham. E quando a gente entende o valor daquilo, hoje em dia eu fico pensando assim, nossa, isso é uma mini aula de aromaterapia. Para quem não sabe nada, e a maioria das pessoas não sabem nada, a gente está dando uma mini aula de aromaterapia. Então, né, ficar segura com aquilo e valorizar aquilo ali que a gente, aquela informação que a gente está passando. Né? Deixa eu aceitar aqui a Débora. Vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar. Tá tudo certinho? Então, gente, apresentar, né? Ela faz parte do PIPES, né? Uma das etapas bem importantes das nossas atividades geradoras de renda. Então, apresentar soluções naturais. É sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, tá? Primeiramente, onde encontrar o material, eu acredito que a maioria que saiba onde encontrar, mas está aqui o passo a passo, né? A gente tem os soluções naturais online, para as apresentações online, né? A gente compartilha a tela e está ali no site da Doterra, fora da onde a gente se loga, né? Sem estar logado. A gente tem que selecionar a área, né? Tem que ser do Brasil, senão a gente vai pegar umas soluções naturais de outras línguas. Recursos, né? Depois a gente vai no recursos, educação, Empowered Success, e acha as soluções naturais ali dentro, abre a tela, né? Inclusive tem aquele outro, né? Que é aqui, óleos naturais para a sua casa, aquela outra apresentação, porque físico a gente pode comprar as soluções naturais, né? Um pacotinho com 10, né? E acho que custa R$ 11, se eu não me engano. Ou a gente compra o bloquinho, que é desse aqui, que é um formato um pouco diferente, mas as informações são as mesmas, tá? Óleos naturais para sua casa. E no Class, na box, vai vir uma cartela com 50 desses. 50, 40, 50, né? Óleos naturais para sua casa. Né? Dentro do Class na box, a gente sabe que vem vários materiais para a gente fazer as apresentações presenciais e vem 3 óleos de laranja, de Wild Orange, de 15 ml. Tá? Por que vem esse óleo? Porque ele é o mais aceito o cheiro dele é o que mais agrada a maioria. Porque a gente sabe que o gosto, né, é diferente de uma pessoa para outra. E o Wild Orange é o que tem mais aceitação. Então, vem desses, e a quantidade que vem é para a gente poder dar 1 ml para cada participante, tá? Conforme a quantidade de material que vem no Class na Box. Então, o Class na Box é um material perfeito, tá? Da Doterra, um material muito interessante, que já vem com tudo pronto para a gente poder fazer essas classes presenciais. Então, por que usar esse material fornecido pela Doterra, né? Ela foi feita, para começar, foi feita pela Doterra há 14 anos, com 14 anos de experiência, né? Uma empresa com 14 anos, agora vai fazer 15. Então, ela vem aprimorando esse material conforme o passar dos anos, né? Conforme a experiência, conforme a expansão da Doterra. A gente sabe que a Doterra tem muito interesse em nos ensinar, né? A Doterra se intitula como uma empresa de educação. Então, ela monta esse material com muita bagagem, né? Ela já tem muita bagagem
para montar esse material, sabendo o que vai causar mais efeito. Tem lógica na sequência. Gente, aqui acho que como eu foco fundo e não vou, até que tá arrumadinho, mas não tanto. Não, aqui dá para ver, né? Tá dando para ver. Tem lógica na sequência, tá, gente? A comparação, né, dos óleos com a indústria farmacêutica, a qualidade da doTERRA, o que são os óleos essenciais, as formas de uso e depois os 12 óleos, né? Eu costumo falar dos 12 óleos, mas aqui tem uma observação bem importante sobre isso. Então, a lógica na sequência, para a pessoa, essa sequência facilita dela entender o que são realmente óleos essenciais, né? Então, facilita a compreensão do assunto, o que são, a importância da pureza e da qualidade, formas de uso, resultados, até para o mais leigo. Agrega valor ao nosso produto. Os clientes conseguem enxergar o real valor e não apenas o custo, não apenas o preço. Essa frase que eu gosto muito, tá? Do Moisés, que é um upline nosso. Não fale de doTERRA, apresente doTERRA. Por que isso? Porque muitas vezes, eu me via fazendo muito isso no início, eu tinha medo de chamar a pessoa para falar e começar a falar de doTERRA e ficar ali uns 10, 20 minutos fazendo a apresentação completa. Então, de vez em quando eu falava uma coisinha, aí falava outra, aí deixava que a pessoa vinha, né, se interessar, e isso às vezes pode se tornar cansativo, isso às vezes faz tu se tornar a pessoa chata, aquela pessoa que a gente tem medo de se tornar, porque cada vez que tu encontra a pessoa, tu quer puxar esse assunto, tu quer falar uma coisinha de doTERRA, e aí a pessoa pensa, meu Deus, essa pessoa só fala de doTERRA. Então, ser profissional, né? A gente precisa ter essa postura profissional. Isso é o meu negócio, é com isso que eu trabalho. Tu quer entender isso melhor? Então, vem para entender isso melhor, né? Não é ficar falando aos pouquinhos. Então, precisamos gerar curiosidade para atrair o cliente para assistir uma apresentação. Quando a gente fica falando de pouquinho em pouquinho, a gente acaba falando tudo de pouquinho em pouquinho, a pessoa não vai captar a mensagem completa e a gente não vai gerar essa curiosidade, tá? Se notar que a pessoa está disposta e aberta, aproveita e faça a apresentação no momento, aproveitar o momento, né? Aproveitar que se a pessoa estiver interessada, já faz ali, não deixa passar isso, né? Não deixa esfriar. Mas lembre, sequência lógica, né? A sequência de soluções. Tente não sair falando de qualquer forma. Tenha sempre na bolsa, um ser saudável pode ser simples, vai te ajudar a seguir o raciocínio. Dentro do Class na Box também vai vir, tá? Um monte de folhetinho, eu tô sem nenhum aqui agora, mas é um monte de folhetinho do ser saudável pode ser simples, é um mini soluções naturais, ele tem mais ou menos a sequência de soluções, tá? Se um contato frio que acabou de conhecer, lembre-se de pegar o telefone, faz muita diferença, pois você terá acesso à pessoa e estará demonstrando interesse nela. Por que isso, né? Eu já tive muitas situações da pessoa estar super interessada, mas de repente não tem tempo ali, quer saber sobre os olhos, se interessa, pergunta alguma coisa, tu até dá uma amostrinha e não pega o telefone, dá o teu cartãozinho, dá o teu contato e a pessoa nunca mais entra em contato. É muito difícil ter esse contato de volta, ter a pessoa te procurando. O Fernando, pai do Gael, ele é Uber, e ele faz muito contato para mim, né, faz muita divulgação do meu trabalho. Porque imagina, as pessoas, né, Uber, as pessoas adoram contar uma história ou outra, ele fica sabendo de muita coisa, acaba indicando os óleos, ele até tem ali óleos para a pessoa experimentar, mas tem esse gap, né, tem esse pulo, esse buraco, na hora que ele passa o meu contato, é bem difícil a pessoa entrar em contato. Então, o ideal é que a gente peça o contato da pessoa e pergunte, né, se a gente pode entrar em contato depois de um tempo para saber se a amostra, né, a questão das amostras, a gente sabe muito bem disso, né, para saber se a amostra deu certo, ou perguntas, pode entrar em contato para combinar, né, de tomar um café para uma apresentação ou para uma apresentação online. Lembre-se que a primeira impressão é que fica. Uma vez estabelecida, será bem desafiador mudar, né? Então, a postura profissional. Jamais fale do seu produto de forma banal. Isso aqui eu coloquei... Nossa, faz tempo que eu fiz essa apresentação, né? Eu coloquei porque eu me vi assim no início. Às vezes, com medo de falar, de ter essa postura profissional, eu falava de qualquer jeito, assim, falava meio... sem me comprometer com aquilo, sabe? De uma forma bem... isso aqui que eu uso é bom,
sabe? Mas sem característica, sem a postura de uma pessoa profissional e sem conteúdo de uma pessoa profissional. Então, se isso é um negócio de vocês, sentem na cadeira de consultora e fale daquilo como uma consultora. Então, jamais fale do produto de forma banal, mostre o quanto ele é relevante para a sua vida, mostre a importância dele. Quando há contatos quentes, enquanto há contatos quentes, que encontramos várias vezes, procure não falar um pouco a cada encontro. Mostre para ele que é algo importante para você, traga ele para entender. Do contrário, ele ainda pode ficar com crenças, né? Aquela crença que a gente sabe do início. Eu tinha essa crença, que é só um cheirinho, que é natural, não funciona bem, que demora, que é só uma coisinha que vai trazer um bem-estar ali momentâneo e vai passar. E aí achar chato, né? Aquilo que eu estava falando antes, achar você chato, porque toda vez que vocês encontram, você fala um pouquinho de doTERRA. Pessoas não gostam de ouvir o que é... Isso é muito importante, tá? Muito, muito importante. As pessoas não gostam de ouvir o que elas têm que fazer. Elas gostam de ter a ideia, delas concluírem que elas precisam daquilo. Então, procure não sugerir o óleo, né? Quando a pessoa tem... A pessoa tá com... Ela vive tendo enxaqueca. Nossa, tu precisa usar isso aqui. Tu precisa usar isso aqui vai mudar a tua vida. Não, conta que para ti isso fez efeito. Conta a tua história, conta a história da pessoa que tu conhece, do teu cliente, do teu, né, do teu conhecido, do teu familiar, que usou óleo essencial e não teve mais dor de cabeça, não teve mais enxaqueca. E a pessoa vai concluir que ela precisa disso, tá? Então, procure não sugerir o óleo para o problema relatado. Ao invés disso, conte história que tem a ver com o que ela está te relatando. A apresentação deve ter um apanhado de histórias. Um apanhado de histórias. Deixa eu voltar aqui. Opa! A apresentação deve ter um apanhado de histórias. Então, cada óleo conta uma historinha, né? Tenta lembrar, se você não tem historinha com todos, pega a historinha de alguém emprestado, não tem problema nenhum. Então, pessoas se conectam com pessoas, elas vão se conectar com essas historinhas. A gente ouve muito isso, né? Vão se conectar com as histórias. E vão concluir que elas precisam daquilo. Quanto mais historinhas tu contar, mais a chance de acertar o que aquela pessoa precisa e ela se conectar com aquele produto e dizer, eu preciso disso. Aqui uma sugestão de livro, tá? Em relação a essas abordagens. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que até na última escola de negócios eu comentei desse livro, falo dele de novo, né? Para mim é um livro, tem que ser uma bíblia, né? Assim como o Fundamentos Essenciais, esse aqui tem que estar junto com a gente também. Isso aqui nos ensina a fazer negócio, isso aqui nos ensina a se relacionar. Nosso negócio é de relacionamento. E esse livro nos ensina a como se relacionar bem, como se tornar uma pessoa interessante. Né, sendo interessada nas pessoas. Acho que vocês já devem ter ouvido isso. Lembre-se que estão em algo novo, portanto, sejam ensináveis. Então, voltando para a questão do como fazer soluções naturais, né? Como montar as soluções naturais de vocês, como fazer a primeira apresentação de vocês. Sejam ensináveis, isso é muito importante. Precisamos ser duplicáveis. Soluções naturais é algo totalmente duplicável, tá? Quando a gente faz isso aqui, um material dado pela doTERRA, prontinho assim, né? Abre ali um negócio que está no próprio site, sem nem estar logado. Compra esse material que não tem um custo alto, né? Faz as nossas apresentações, as caseirinhas, faz a apresentação com um bolinho, com uma torradinha e uma água saborizada, e tem esse material, a gente está sendo duplicável, né? A pessoa tem acesso a isso. Somos professores de uma aula só. Então, é isso aqui que a gente precisa saber. Né? É isso aqui que a gente precisa ensinar. É claro que com o caminho, né, com o passar das pessoas que vão passando na vida de vocês, com os nichos, por exemplo, eu tenho, né, a questão dos autistas, então eu faço apresentações voltadas para isso, mas aí são casos muito específicos, entende? Então, com o tempo vocês podem ter umas situações assim, mas se especializem nisso aqui, a gente precisa ser bom nisso aqui, é aí que começa o negócio de vocês. A única forma de fazer uma boa apresentação é apresentando. Eu vou contar para vocês que semana passada
para mim foi uma das melhores apresentações que eu já fiz, tá? Na semana passada, online. E o que me levou a isso? Apresentar. Quanto mais a gente apresenta, claro, vai ter dias que aquilo ali vai sair meio automático, que não vai sair tão bom, mas eu estava inspirada. E aí a gente consegue ver o quanto que a gente consegue, com o tempo, ir somando na nossa apresentação, com o tempo e fazendo uma boa apresentação. Não adianta a gente estudar e chegar na hora e travar, entende? Então, a gente vai se soltando com o tempo, a gente vai ficando familiarizada com aquilo ali que a gente precisa passar. Então, como fazer os seus soluções naturais? Aqui, dicas práticas, tá? Assistam a apresentação de outras consultoras, várias consultoras e várias vezes, apresentações variadas, né? Se inspirem, usem as histórias delas quando não tiver as suas, né? As historinhas de cada hora. Lembre-se de ter início, meio e fim. Ali tá muito fácil, né? O início é sempre nós nos apresentando, né? Nós contando como que a gente conheceu a doTERRA. E aí, conectar com soluções naturais, e o fim vai ser o fechamento. Então, o início será sempre a sua história, conectar a sua história com o assunto do material, apresentação no máximo 40 minutos, eu confesso que eu não consigo fazer hoje em dia 40 minutos, isso não é algo muito bom, porque isso dificulta o fechamento, tá? Mas é que eu gosto tanto de falar de olhos que eu acabo falando bastante. Eu tenho que melhorar nisso. Mas, quando a gente faz algo mais reduzido, com 40 minutos, é mais fácil da gente ir para o fechamento, porque a pessoa não tá ainda com a cabeça cansada, sabe? Quando a gente passa muito disso, a pessoa tá com tanta informação que ela vai te dizer, tá, amanhã eu te respondo, agora eu preciso processar tudo isso. Monte, ensaie e apresente para um amigo, apresente para a sua upline, apresente para sua mãe, para seu pai, para um familiar, né? Ensaie aquilo, apresente para você, grava no computador, depois se assista. Mentira, eu nunca me assisti, tá? A minha primeira apresentação, então... Leia o livro, GoPro, Dicas para Apresentar, habilidade número 3. Tá? Então, no GoPro, tem várias dicas de como apresentar. E aí, vocês podem pegar aquilo que cabe para vocês, né, dali, como dicas, e ir incluindo na apresentação de vocês. Lembrem-se das perguntas, tá? Isso aqui são perguntas que a pessoa vai fazer. A pessoa não faz consciente. Inconscientemente, ela vai fazer isso aqui de qualquer forma, essas 3 perguntas, tá? Isso é verdade? Eu consigo fazer isso? O que eu ganho com isso? Quantas vezes vocês já ouviram a pessoa no final dizer, mas eu não vou conseguir usar tudo isso? Então, mais um motivo para ser simples na apresentação. Quando a gente enche a pessoa de informação, a pessoa vai ficar com essa dúvida, eu consigo fazer isso? O que eu ganho com isso? Então, mostrar todos os resultados, falar dos olhos, falar dos resultados, contar as historinhas, né? E isso é verdade, só da gente falar ali o que são os óleos essenciais e a qualidade da doTERRA, né? A gente acaba respondendo as 3 perguntas. Soluções naturais, seus 7 passos, tá? Eu dividi os soluções naturais em 7 passos. O primeiro passo, né? A primeira parte dos soluções naturais. Apresente a sua história, como conheceu, qual óleo te impactou, como era a tua vida antes, como era a tua vida depois. Você tem opções, né? Tem ali a parte, você tem opções, que é a comparação da abordagem moderna de mercado, que são os fármacos, com a abordagem natural, tá? Vocês têm dúvida daquilo? Pode ler. Eu geralmente já sei o que eu falo, mas quando eu vou ler ali, eu vejo que é exatamente o que está ali. Então, ali está bem completo, né, nessa parte. E lendo, vocês vão estar sempre dentro da conformidade, tá? Uma das coisas que eu acrescento nessa parte é os 3 campos de atuação dos olhos, né? Que eles atuam no físico, no emocional e no energético. Óleos essenciais funcionam? O que são? Como eles funcionam? Atuam no físico, no emocional, no energético e no vibracional, né? Então, a gente vai falar bastante sobre o que eles são, explicar o que eles são. E aí, cada um vai escolhendo o que acha importante falar nessa parte, né? Eu, no meu primeiro Soluções, acho que eu até tenho ele guardado, tem que achar um dia. Eu escrevia um monte de coisinha e colava post-it de coisinhas que eu queria falar que eu achava importante em cada quadrinho. Até decorar, né? Hoje em dia eu não preciso mais disso. Porque
somos professores de uma aula só, a gente decora, a gente faz aquilo ali de trás para frente. doTERRA, sobre a empresa. Não coloquei o reproduzir de novo, né? Ficou pequenininho. doTERRA, sobre a empresa. CPTG, pureza, potência dos olhos. Gente, é muito importante vocês conhecerem a empresa que vocês trabalham. Tá? É uma empresa fantástica. Se vocês têm dúvida disso, vão atrás de informação, né? Assistam. Convenção é fantástico para isso, né? Convenção multiplica a nossa crença na doTERRA em 1000. E não só pelas coisas que a gente ouve, né? A gente vê as pessoas ali, milhares de pessoas apaixonadas pela empresa, a gente sabe que aquilo é verdade, que aquilo é sólido, que aquilo é real. Mas a gente tem muita coisa para ouvir. Na segunda, teve um treinamento da Cris, que era a Academia de Diamantes, né? De Silver acima. E aí foi o Eric, ele é responsável pelo co-impacto, tá? Então, ele apresentou várias coisas sobre o co-impacto. Então, ali, a gente vê, e isso a gente tem gravado, tá? A Cris, acho que tem uma live com ele, tem bastante informação sobre isso. Então, ali, a gente se preenche, quando a gente ouve o impacto da doTERRA nas comunidades onde se extrai, onde se cultiva a matéria-prima dos óleos essenciais, né? Aquilo vai fortalecendo. Então, procure entender sobre o CPTG, sobre a pureza dos óleos, sobre o co-impacto, sobre os pilares da doTERRA. E isso vai te fortalecendo na hora de falar da empresa. Sobre os 12 óleos, foco em no máximo 5, tá? Eu falo sobre os 12, mas eu enfatizo no máximo 5 e eu vou mudando se eu sei, conforme as pessoas que estão ali, se eu sei o que as pessoas que estão ali precisam, tá? O que elas têm, o que elas buscam. E o fechamento, a apresentação dos kits, a vantagem de ser um cadastrado, né? Enfatizar bastante sobre os kits, né? Aumentem a crença de vocês nos kits, procurem entender qual a vantagem que a pessoa tem em comprar um kit, né? Hoje em dia eu consigo argumentar bastante sobre isso e consigo falar de uma forma bem sólida, que a pessoa vai ter muita vantagem sobre o kit, mas claro, vai ter um ou outro cliente que ainda vai insistir em não ser um kit, mas entendam essas vantagens e passe com convicção, com entusiasmo sobre essas vantagens, né? Tanto de comprar um kit, quanto de ser um cadastrado, né? Do que a pessoa vai ter de vantagem. Então, aqui eu desmembrei um pouquinho, mas antes disso eu quero mostrar uma coisinha para vocês, tá? Só um pouquinho. Isso aqui, gente. Isso aqui está no Decole, tá? Escolha sua apresentação. Fala sobre o material da própria doTERRA te ensinando a fazer soluções naturais, tá? Te ensinando a fazer um construa. Então, aqui, ela divide em tempo para te fazer realmente 40, 50 minutos. 5 minutos, relacione, conte sua história. 1 minuto, defina o objetivo. 10 minutos, por que óleos essenciais? Por que doTERRA? 5 minutos, prioridade de bem-estar. 10 a 20 minutos, eduque os participantes a respeito dos óleos essenciais. 9 minutos, explique todos os tipos de cadastro e instrua sobre os próximos passos. Sirva um lanche, né? Aí já não tem mais o tempo, que daí é a parte de relaxar. E aí, naquele momento, aproveitar para já fazer o fechamento, para já instruir, para, de repente, puxar algum assunto sobre o negócio, se a pessoa vir se interessar, né, falar alguma coisinha sobre o negócio. Mas, então, aqui a doTERRA já te mostra o tempo certinho, tá, de cada, para te ir dividindo mais ou menos o que tu vai falar e ir montando a tua apresentação, né, especializando a tua apresentação. Então, aqui eu desmembrei, né, aqueles 7 passos, não são exatamente os 7, porque tem alguns que não precisa falar muito, ali a apresentação falar sobre a gente já falou um pouquinho, né, do que já tinha ali o que é interessante a gente contar um pouco sobre nós, como a gente conheceu, como o que mudou na tua vida, como é que era a tua vida antes, como é que é a tua vida depois, né? Então, isso é o mais importante.
doTERRA, qualidade, pureza e CPTG. Então, é uma empresa americana com agora 15 anos, atuando no mercado de bem-estar, líder de mercado. Lembrem, a doTERRA é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Está em 120 países. 54 testes são feitos em todos os lotes, 11 fora da empresa. São mais de 90% dos óleos essenciais existentes no mundo têm algum tipo de adulteração, preenchimento com sintéticos ou óleos similares. Todas as matérias-primas vêm do seu país de origem ou do local onde se consegue a melhor qualidade, né, daquele óleo. Óleos com maior poder e grau terapêutico. Então, se a gente comparar a empresa, para a empresa conseguir fazer isso aqui, tá? 54 testes, para a empresa conseguir ter essa potência, essa pureza, para a empresa conseguir dominar toda a cadeia desde da extração e do cultivo até o cliente final, a empresa tem que ser grande, né? Tem que ser uma empresa grande. Então, isso aqui dá trabalho, isso é custoso pra caramba, então a gente consegue isso com a doTERRA, né? Nós temos isso na nossa mão para oferecer para os nossos clientes. Tá. As formas de uso, né? Depois a gente vai ali para as formas de uso. As formas de uso não tem muito mistério, todo mundo sabe aqui, mas tem alguns detalhezinhos que são importantes a gente falar. No aromático, eu destaco muito a importância do difusor, tá? A qualidade do difusor, porque a gente sabe que o óleo essencial, ele trabalha no plástico, e aí pode, né, se for de péssima qualidade, de qualidade ruim, se não tiver o componente, eu não sei até hoje o nome do componente que é necessário ter no plástico para que ele seja resistente, a pessoa pode acabar inalando plástico, então realmente precisa ter uma qualidade. E precisa ter uma potência, porque senão a gente, né, tem um difusor ali, o difusor não difunde o óleo para o ambiente todo. Então, o da doTERRA tem essa qualidade e ele atende até 30 metros quadrados, um ambiente de 30 metros quadrados. No uso tópico, eu destaco o óleo de coco da doTERRA. Eu já aproveito para falar do óleo de coco ali, que ele é específico para uso na aromaterapia. Daí falo das qualidades do óleo de coco. A ingestão, a gente sabe muito bem, né, que aqui no Brasil, só óleos da doTERRA tem essa qualidade, essa segurança para fazer ingestão, então sobre isso é muito fácil de falar. Sobre os 12 óleos, né, falar de 5 óleos de forma mais detalhada, resumir os outros. As pessoas podem se perder em tanta informação, e no final perco aquela frase, né, eu não vou conseguir fazer isso. Assistir a aula da Fernanda sobre os 12 óleos, mais de uma vez. A Fernanda tem uma aula fantástica sobre os 12 óleos, e assistam, de repente, mais de uma vez, ou também podem assistir uma vez a da Fernanda, uma vez a da doutora Fran, né? Lembrando que na plataforma da Cris, a gente tem um curso sobre os 12 óleos também. A aula no site, a aula está no site, tá? Isso é porque era do curso, né? Do final do curso, não arrumei aqui essa parte do slide. Então, no nosso site tem essa aula, né? Todas aqui têm acesso ao nosso site também. Plataforma tem curso dos 12 óleos, o nosso site tem curso dos 12 óleos. Se possível, tentar saber algo sobre quem vai assistir, qual óleo vai impactar mais o espectador. Então, se tu souber, né, alguma coisa que a pessoa tem gastrite muito forte, a pessoa tem cólica, a pessoa tem... Tu já pode ir focando naqueles óleos que vão atender a pessoa. Soluções naturais temáticas, isso aqui é bem interessante, tá? Por exemplo, fazer para as amigas da minha mãe. Então, eu vou focar, são pessoas mais velhas, com mais idade, eu vou focar em óleos para dor nas articulações, né? Dores musculares, pessoas com criança, eu vou focar no sono, né? A gente sabe que são mamães, né? O encontro de mamães, ali do coleginho do filho. Então, eu vou focar no sono, na respiração, coisas, imunidade, né? Coisas que vão interessar para aquela soluções naturais temática, tá? Eu lembro que nessa época que eu montei esse material, eu fiz um sobre Dia das Crianças, eu fiz um soluções naturais temático Dia das Crianças aqui no prédio.
contar histórias sobre eles, se ainda não tem as suas histórias, use as das colegas, né? Contar histórias sobre cada óleo. Lembre-se que a pessoa está assistindo sabe menos que você, e menos que você sobre os óleos. Para ela, tudo é novidade. Isso é um medo que a gente tem no início, né? Que a pessoa vai vir perguntando, a pessoa já sabe mais e vai querer te testar e vai vir perguntando coisas cabeludas. Gente, nunca aconteceu comigo, tá? Nunca. Então, é muito raro. Eu acredito que seja muito raro, porque nunca aconteceu. Então, aquela pessoa que está assistindo, né? Isso é para a gente ficar mais calma ali na hora que a gente está apresentando. Aquela pessoa sabe menos que você. Então, fique bem tranquilo. Leiam sobre a conformidade, né? Para saber o que a gente vai falar. A gente sabe que tem certas coisas que a gente não pode falar, mas a gente acaba falando um pouquinho, né? Mas principalmente em rede social, tá? Ou quando a gente vai deixar a aula gravada e publicar essa aula, aí precisa cuidar muito bem da conformidade. Fechamento. Para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças, né? O fechamento. E a gente aprende a fazer fechamento fazendo. Não tem a mesma coisa que a aula, tá? A gente aprende a fazer fechamento fazendo. Faça o fechamento sem medo, não tenha vergonha. Ele faz parte da apresentação. Não deixe em aberto para a pessoa te procurar. Gente, isso aqui é morte, tá? Para o teu negócio. Se tu deixar em aberto, tá bom, eu vou pensar. Tá bom, fico te esperando. Tu vai esperar a vida inteira. Use técnicas de fechamento. Perguntas que levam a respostas mais objetivas. Qual kit gostou mais? Qual óleo te chamou mais atenção? Fica bom esse parcelamento? O que achou dos valores? Não perguntas que levem a sim ou não, tá? Espere a pessoa falar, não atropele a resposta, nem tente sanar o certo desconforto que pode acontecer pelo silêncio. Então, quando a gente pergunta, quando termina aquilo ali, né, que a gente está esperando que a pessoa responda alguma coisa, pode demorar um pouquinho e gerar um desconforto. Deixa isso acontecer, tá? Espera, tem uma regrinha, não lembro exatamente o tempo, mas tem uma regrinha de tempo para a gente esperar, para a gente continuar falando. O desconforto, ele faz parte, tá? E ele ajuda a pessoa a tomar uma decisão. Algumas pessoas precisam que tomemos a decisão por elas. Já aconteceu comigo, comprando coisas. A Miri fez isso comigo. A Miri meio que tomou a decisão por mim. Na época do Terra não parcelava quando eu comprei meu kit. Ela falou assim, tá, Cacá, então eu vou fazer em 2 vezes para ti. E eu não tive nem tempo de pensar muito, né? Eu estava querendo comprar aqueles óleos, mas na época eu não estava podendo, não pensei muito, eu falei, tá, então tá, Miri. Ela tomou a decisão por mim. E eu dei um jeito, entende? A gente dá um jeito. Quando a gente quer muito aquilo ali, a gente dá um jeito. Então, às vezes, as pessoas precisam que tu ajude elas a tomar a decisão. Quando estiver acontecendo, aproveitar Clube Diamond ou Clube Silver para colocar prazo na decisão. Isso é muito bom, tá, gente? A ideia é que o Clube Diamond ou Clube Silver, quando a pessoa assiste uma apresentação onde está alguém do Clube Diamond ou do Clube Silver, a pessoa tem 2 dias para se cadastrar, né? Para ganhar o brinde. Isso é regra do Clube Diamond e do Clube Silver. Hoje em dia a gente não se fala mais tanto disso, mas é uma regra. Então a gente pode apresentar dessa forma e colocar como regra para a pessoa ter um prazo para se decidir, né? Para a gente conseguir voltar a falar com a pessoa 2 dias, 1 dia depois. Então já se decidiu, lembra do olhinho que tu vai ganhar, né? Falar isso para a pessoa, enfatizar isso. Enfatizar o acompanhamento dado por nós após o cadastro. Seremos consultoras da cliente. Ela terá acompanhamento personalizado e aulas de educação continuada, né? A gente tem o bate-papo aromático, a gente tem a plataforma que tem cursos sobre óleos, a gente tem muita coisa para passar para as clientes. Então, se valorizem, né? Enfatizem isso, deem valor para o nosso trabalho. Lembre-se, a pessoa não vai fechar, se a pessoa não fechar na hora, não quer dizer que ela não irá fechar. Deem oportunidade, deem continuidade, mantenham contato, sem ser inconveniente. Um não quer dizer não, hoje não, tá? Então, tem pessoas que não vão se cadastrar. Na verdade, o fechamento geralmente acontece um pouquinho depois da apresentação. Às vezes ele acontece uma semana depois, às vezes ele acontece um mês depois, às vezes ele acontece um ano depois, tá? Mas uma das coisas que eu sinto hoje, depois de estar na doTERRA por alguns anos, é que as pessoas, agora elas estão ouvindo muito falar de doTERRA, então, se eu apresentei para a pessoa 1 ano atrás, ela volta e se cadastra comigo. E a maioria volta, gente. A maioria que tu fez a apresentação, uma hora vai se cadastrar. E cada vez isso vai acontecer mais, porque as pessoas estão ouvindo cada vez mais falar de doTERRA. Então,
Se a pessoa falar não para você, lembre-se que é não, hoje não, tá? Não, não é um não, não para sempre. Desapegue do resultado. Isso aqui é uma característica de pessoas já com inteligência emocional de um diamante, né? Desapegar do resultado. Isso é algo bem desafiador a gente ter isso desenvolvido. Isso irá demonstrar mais segurança em você e no produto, inteligência emocional. Né? Quando a gente desapega do resultado, porque quando a gente está apegado no resultado, e isso é muito importante a gente nunca deixar fechamentos fechamento de mês e coisas dependendo de último dia, de penúltimo dia, de fechamento de algum cadastro, porque aí tu vai demonstrar essa preocupação de ter que fechar aquilo. Isso vai ser passado para o cliente, e o cliente vai pensar, mas ela está assim desesperada, nem sei se esse produto é tão bom, e vai colocar em prova, né? Vai colocar em dúvida a qualidade do produto, porque a gente sabe a qualidade do produto. Então, se não é aquele cliente, se o cliente não vai se cadastrar naquele momento, tentem trabalhar isso em vocês, né? Trabalhem isso em vocês para a gente cada vez mais ser desapegado do resultado. E como que a gente trabalha isso? Como é que a gente consegue ser mais desapegado? Fazendo mais, tendo mais ação. Tá? Quanto mais ação, quanto mais pessoas, quanto mais a gente fizer números, a gente vai ser mais desapegado do resultado. A gente vai conseguir ser mais desapegado do resultado, porque não vai depender só daquela pessoa. A gente sabe que a gente vai ter inúmeras pessoas ainda para trabalhar. E, por último, gente, essa frase, né, que para mim faz muito sentido, tá? Apresentar é fácil. Com o tempo vira automático, se torna parte mais fácil do negócio. Apresentar é o mais fácil, é o mais gostoso. Tá? No início é aquela coisa que dá aquele frio na barriga, que dá um... Nossa, eu ficava vermelha, eu fico vermelha, né? Qualquer coisinha eu já fico vermelha, eu ficava muito vermelha, me dava um frio na barriga. Para mim, começar uma apresentação era um terror. E hoje em dia é muito fácil, sai muito automático, eu acho gostoso, eu acho muito gostoso apresentar, eu acho muito gostoso dar treinamentos aqui, coisa que eu nunca imaginava na minha vida. Então, acreditem, se torna muito fácil, tá? Principalmente as soluções naturais, que é algo que a gente precisa fazer muito, a gente vai fazer muito, a gente precisa ser especialista. Aqui era coisa do curso, tá? Que na próxima aula seria o Viva, né? Seria apresentado uma aula sobre como fazer o Viva. Usamos os olhos, compartilhamos os olhos e ensinamos os outros a fazer o mesmo. Estou aqui ensinando vocês a apresentar. Né? Contem comigo se tiverem dúvidas. Bora apresentar. Tá? É a melhor forma da gente ter resultado, da gente ter a cliente, né, o cliente entendendo o valor daquele produto que a gente tem ali em mãos, que a gente está querendo passar para aquela pessoa. Ela olhar com esses olhos, né, de um produto rico, né, com esses olhos de enxergando aquilo ali que a gente quer colocar na vida da pessoa e tirar, né, com isso a gente vai tirando essas crenças de que a gente é chato, que a gente está incomodando, né, quanto mais a gente apresentar, mais resultado a gente tem, mais pessoas interessadas a gente vai ter, a gente apresenta para várias pessoas uma vez, aí mês seguinte elas estão voltando, ano seguinte elas estão voltando para procurar vocês, a coisa vira, gente, a coisa vira. Então, apresentem, né? Usem esse material tão rico que a gente tem da doTERRA e essa sequência tão rica que faz tanto sentido, que vai entrar na cabecinha dos clientes de vocês, dos prospectos de vocês, e eles vão voltar para se cadastrar com vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Muito bom, Cacá, obrigada. É muito Obrigada. bom ouvir, assim, embora a gente já saiba, assim, decore salteado, é muito bom, assim, repassar o passo a passo, ficar pensando, mas eu posso acrescentar isso, eu posso modificar isso, né? E realmente, a gente sempre nunca se cansa de ouvir, né? Sempre é bom a repetição, 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 é muito bom. Sempre que a gente pega uma coisinha ou outra, né? E verdade, né? Quem te viu e quem te vê, né? Apresentando. Pois é. Meu Deus. Parabéns, uma excelente aula. Obrigada, Ana Raquel. Muito obrigada, é muito gostoso ouvir isso. Merece. Oi, Cacá, vai ficar gravado, Cacá? Vai ficar gravado, tá gravando.
Vai ficar gravado e depois eu coloco o link lá para vocês, tá? Assim que eu Porque passar daí por aqui. a gente manda para as nossas. Para as que estão no Decole, para as que não conseguiram assistir. Eu vou botar lá no grupo da Escola de Negócios. Tá bom? Obrigada, Luciana. Então tá, meninas, já são, né, 10 para as 9, até que foi rápido. Foi mais rápido que meus soluções naturais. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vocês têm meu contato. Se vocês quiserem, eu mando esse material também. Vou colocar ali no grupo para vocês mandarem o material para as de vocês. E estou à disposição de vocês. Tá? Não tenho mais dúvida mesmo, ninguém tem dúvida? Então tá. Uma boa noite a todas. Um beijinho. Obrigada pelo tempo de vocês.